Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje nós vamos aprender coordenadas geográficas e o resultado dessas coordenadas geográficas em projeções cartográficas, beleza? Onde você está na geografia? Uma das coisas mais primordiais e importantes na nossa vida é como nos localizarmos e nos orientarmos. Graças à grande tecnologia, hoje nós podemos nos orientar com vários tipos de aparelhos, como celular, como notebook, com qualquer outro instrumento que nos dê a nossa localização, a nossa posição. Todo e qualquer instrumento hoje tem um GPS embutido nos seus componentes eletrônicos. Mas quando a gente não tinha o GPS, nós tínhamos algumas formas de nos orientarmos. E algumas delas eram os astros, a partir do Sol, da Lua e das estrelas. Nesse caso, no hemisfério sul, nós tínhamos como ponto de referência o Cruzeiro do Sul. Quem mora no hemisfério norte tem como ponto de referência a estrela polar, tá certo? E alguns instrumentos que eram difíceis de encontrar, principalmente na minha época, como a bússola. Alguns caminhos poderiam ser importantes para a gente se localizar, o exemplo rios e outros. Então a gente dava um jeito de se orientar e localizar quando nós não tínhamos os aparatos de localização. A partir desses aparatos, desse sentido que nós temos de nos localizarmos no espaço e nos orientarmos, nós constituímos então a formação da Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é um instrumento, é um símbolo importantíssimo para nos localizarmos e para a construção de mapas. Todo e qualquer mapa tem um norte geográfico, tem uma Rosa dos Ventos embutido na sua localização. Então a Rosa dos Ventos ela é constituída por pontos cardeais, que são os principais pontos, os pontos colaterais, os subpontos, e os subpontos dos subpontos, que são os pontos subcolaterais. Os pontos cardeais é constituído por norte, leste, sul e oeste. Os pontos colaterais, nordeste, entre norte e leste, sudeste entre sul e leste, sudoeste entre sul e oeste, noroeste entre norte e oeste. E os subcolaterais, que é o nordeste, entre norte e nordeste, o les-nordeste, entre o leste e o nordeste, o les-sudeste, entre leste e sudeste, o sul-sudeste, entre sul e sudoeste, o sul-sudoeste, entre sul e o sudoeste, o oeste-sudeste, entre oeste e sudoeste, o oeste-noroeste, entre oeste e noroeste, o nor-noroeste, entre norte e noroeste. Antigamente era necessário nós entendermos cada um desses pontos, mas hoje, como nós temos o celular como principal instrumento, nós não precisamos mais entendermos, assim, saber de cor todos esses instrumentos, todos esses pontos, tá certo? Mas é primordial a gente entender e conhecer um pouco daquilo que vai ser primordial, importante, fundamental para a nossa vida, principalmente para quem vai mexer com agronomia, que é necessário ter um mapeamento, quem vai mexer com medicina, veterinária, medicina propriamente também. Sempre vocês vão dar de cara com algum ponto de referência, com algum mapa. Então, quando nós já temos os pontos cardeais, a Rosa dos Ventos, quando nós já temos como nos localizarmos, nós vamos então criar linhas imaginárias que vai fazer com que cada ponto na Terra seja um ponto de localização. Essas linhas imaginárias elas são constituídas pela linha do Equador, que é a linha paralela longitudinal que separa a Terra entre os hemisférios norte e sul, entre meridional e setentrional, entre boreal e auroral, auroral mesmo, e o meridiano do Greenwich, que vai separar o planeta em dois hemisférios verticais, que vai dar entre oeste e leste, oriente e ocidente, tá certo? Então, quando a gente tem essa junção dessas linhas, tanto paralelas quanto meridianas, sobre o planeta Terra, nós vamos ter pontos de localização,
pontos matemáticos para nos localizarmos sobre o nosso globo terrestre. Então, nós temos aqui a chamada coordenada geográfica, determinado pela linha do Greenwich em linhas, né, verticais de até 360 graus, e a linha do Equador, que são linhas paralelas, linhas, né, longitudinais, de 0 a 90 graus. Cada ponto desse vai indicar, né, a nossa localização sobre a superfície terrestre. E assim, nós vamos ter, né, toda essa amálgama, né, toda essa junção de dados que vai fazer com que nós venhamos construir os nossos mapas. Tá? Todos esses números aqui são pontos de localização que vão ser fundamental para construirmos, né, as nossas projeções cartográficas, os nossos mapas. Tá? Aqui as atividades, né? Eu posso até deixar essa atividade para vocês responderem depois, como vocês podem se localizar unificando, né, pontos latitudinais e pontos longitudinais, e assim você saber em quais países, em quais lugares, né, estão determinados cada ponto. Então, quando nós temos a forma de nos localizarmos e quando nós criamos, né, pela matemática, os fundamentos para nos localizarmos, nós vamos então espacializar todo o planeta Terra. Como nós vamos espacializar o planeta Terra? Na construção de mapas. Mapa vem do latim e significa, né, sobre a mesa. Então, quando a gente coloca um mapa sobre a mesa, nós vamos entender em que lugar estamos, quais são os planejamentos que nós vamos ter, quais são as perspectivas que a gente vai ter observando os mapas. E é importante, galera, nós termos um conhecimento aprofundado sobre como é os mapas para nos localizarmos, entendeu? Então, o que são os mapas? Os mapas e os gráficos são dois instrumentos utilizados em várias profissões, pois são importantes elementos de orientação e localização. Assim, a partir dos mapas, nós criamos, né, as chamadas convenções cartográficas. Quem mexe com as convenções cartográficas? Os cartógrafos, que são profissionais responsáveis por elaborar mapas, desenvolver uma série de códigos ou convenções aceitas internacionalmente, como forma de padronizar a utilização desses recursos em todo o mundo, facilitando assim o trabalho de toda a humanidade, galera. Também, pelas convenções cartográficas são criados os símbolos, figuras, desenhos, cores, linhas ou rachuras, que são extremamente importantes na interpretação de mapas, a partir dos quais tornam-se possível reproduzir as características da área de estudo desejada. Esses símbolos são chamados de legenda, pessoal. E assim nós representamos mapas em mapas físicos, que são determinados, né, pelos fatores naturais, como mapa de vegetação, mapa de clima, mapa de relevo, mapa da hidrografia e assim diante, galera. Esse aqui é um exemplo de um mapa físico, tá certo? Para a gente entender a altitude que o relevo da América do Sul possui, as formas de relevo que são constituídas dentro desse mapa, tá certo? E as diferenciações, né, que a gente pode entender dentro de um mapa físico como esse. Já que a gente está mexendo com um mapa de relevo, a gente vai entender, né, o processo de escoamento da água, o processo de caminho que essa água vai ter, quais são as cidades que vão ser impactadas, né, pela altitude e assim diante. Também temos os mapas políticos, que são mapas que representam as fronteiras entre os países ou cidades e estados, delimitando o território no qual se exerce a soberania. Tá? Esse é um exemplo de mapa político muito famoso, muito conhecido por vocês. Mapas históricos são representações de acontecimentos do passado, exemplo, o mapa de Tordesilhas, como vocês estão vendo aqui nessa representação cartográfica. E o que seriam então essas projeções cartográficas? Com as projeções cartográficas, a gente consegue representar a superfície esférica da Terra em um plano, ou seja, no mapa. Eles são a base para a confecção de um mapa, tá? As projeções, constituindo uma rede sistemática de paralelos e meridianos, permitindo que esses sejam desenhados, tá certo? E aqui nós vamos com as principais projeções cartográficas, galera. A primeira delas, a projeção cilíndrica. O que seria a projeção cilíndrica? É o plano da projeção, onde é um cilindro envolvendo a esfera terrestre. Após realizada a projeção dos paralelos e meridianos do globo para o cilindro,
esse é aberto ao longo de um meridiano, tornando-se um plano sobre o qual será desenhado um mapa. Tá? Então, essa projeção aqui é o que mais utilizamos no nosso dia a dia. Tá? É o que está embutido no nosso celular, é o que está sobre os mapas de todos os lugares que vocês vejam. Tá? Verificam, entrem e assim diante. Tá? Esses são os mapas mais utilizados. A partir dos mapas cilíndricos, nós temos as projeções cônicas. Né? O plano da projeção é um cone envolvendo a esfera terrestre. Os paralelos são círculos, né, concêntricos, e os meridianos retos e convergem para o polo. Esse tipo de mapa aqui que vocês estão vendo, galera, são planos, né, muito mais importantes para a gente definir o mapeamento do Polo Norte, o mapeamento do Polo Sul, regiões que estão perto, né, desses polos e assim em diante. Tá? A projeção plana é a projeção principal e muito utilizada pelos terraplanistas. A projeção plana ou azimutal. A projeção plana é um plano, né, de projeção tangente à esfera terrestre. Nela, os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos retos que irradiam-se do polo. É um mapa também para se analisar os polos, tanto da Groenlândia como da Antártida, ou, né, uma região especificamente que é necessário ser trabalhada, e aí você coloca uma projeção plana ou azimutal. Esse aqui, que tipo de representação, que tipo de mapa é esse que eu acabei de mostrar para vocês? Vocês me respondem. Que tipo de mapa, que tipo de representação é esse mapa aqui também? Que é um mapa muito utilizado pelos terraplanistas. E que tipo de representação cartográfica vocês estão vendo nessa projeção aqui? Tá certo? Então, esses três vai ficar para vocês responderem, tá, ao longo da aula. E aí, com essas projeções, nós vamos ter modelos, tá certo? Os modelos de projeções. Vamos falar do principal, a mais utilizada e a mais antiga projeção a ser usada, né, pelos cartógrafos, geógrafos e muitos outros, que é a projeção de Mercator. A projeção de Mercator, ela foi elaborada pelo cartógrafo, matemático e geógrafo Gerhard Mercator, tá? Isso já lá em 1500. Esses mapas eles foram utilizados principalmente para as grandes navegações. Tá? Nesse tipo de projeção cilíndrica do globo terrestre, os ângulos e os formatos dos continentes são conservados, entretanto, elas são áreas deformadas. Esse modelo está incluído na categoria de proporção conformal, sendo muito utilizado na navegação, na navegação e na aeronáutica. Tá? Essa seria a projeção Mercator, né, que muitos de nós utilizamos no nosso dia a dia. Outras projeções para além de Mercator, a projeção de Peters, tá? Sendo que Peters ele se utilizou, né, já de uma obra elaborada, né, por James Gall. Tá? A projeção de Peters foi inicialmente elaborada pelo escocês James Gall, tá, em 1808 e 1895, e depois ela foi retomada pelo historiador alemão Arno Peters. Trata-se de um tipo de projeção cilíndrica que conserva, né, as proporções entre as áreas. No entanto, os ângulos e formas dos continentes são alterados. Nesse modelo está incluído a chamada proporção equivalente. Olha como é que é a representação, tá, do globo a partir da projeção de Peters. Tá? Você vê, ó, a África fica gigante, né, na projeção de Peters, muito diferente da projeção do Mercator. Mercator ele providenciou muito, né, o tamanho, né, dos principais países daquela região, tipo ao tamanho da Rússia. A Rússia parece um gigantão ao longo dos países pequenos. Já Peters não, ele já demonstrou o tamanho dos Estados Unidos, o tamanho do Brasil, o tamanho do continente africano. Você vê que a Europa é bem pequenininha, tá certo? E aí nós temos a projeção de Robertson, né, que também é muito mais, é uma das mais utilizadas e também uma das que mais respeita, né, a forma dos países. A projeção de Robertson foi elaborada pelo geógrafo e cartógrafo americano Arthur Robson, tá? 1915-2004. Esse tipo de projeção cilíndrica e afilática altera as formas e as áreas dos continentes.
Por isso está na categoria de não equivalente e não conforme. Nela, os meridianos são as linhas curvas, enquanto os paralelos, as linhas retas. Atualmente, esse modelo é utilizado para representar, olha só galera, o mapa mundi, sendo, portanto, a mais conhecida. E então, galera, depois que nós vimos a projeção de Peters, a projeção de Mercator e a projeção de Robinson, nós vamos entender que o sistema de coordenadas que nós utilizamos aqui no Brasil, eles são sistemas que também são utilizados lá fora e também, né, estão dentro dessas projeções que eu mostrei para vocês. Então, as coordenadas que são usadas no Brasil são várias. Eu só vou destacar aquilo que eu já usei e uso no meu dia a dia. Eu vou mostrar o sistema de coordenadas que eu já usei, galera, nos meus mapeamentos, que foi a South America Dayton, que a gente chama de SAD. Tá? Aqui para Rondônia seria o SAD 69. O que seria esse SAD? É um sistema de referência geodésico regional para a América do Sul e define um formato para a Terra para o uso na geodésica e na navegação. Sua orientação é topocêntrica, então ela é muito, né, analisada a partir dos topos, né, do nosso planeta, ou seja, o ponto de origem e orientação que está na superfície terrestre. Olha como o SAD já foi ultrapassado. O SAD ele foi substituído em 2000, tá, no Brasil, pelo famoso SIGAS 2000, sendo até oficializado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2005, o IBGE. Outro que eu já utilizei é o WGS 84, que é o World Geodetic System. Tá? Eu já utilizei bastante, hoje não utilizo mais. É uma norma usada em cartografia de origem geocêntrica, ou seja, vai pela circunferência do nosso planeta, utilizado, né, pelo GNSS do DOD, ou seja, ele é muito utilizado, né, pelo Sistema de Posicionamento Global, os GPS. Logo, o WGS ele tem esse número 84 porque ele foi definido em 84 e teve a sua última revisão, né, em 2004. Ela é composta por um sistema de coordenadas para a Terra, uma superfície de referência esferoidal padrão, que é a base, o elipsoide de referência para dados de altitude, e uma superfície gravitacional equipotencial, o geoide, que define o nível médio do mar. Tá? Então, são dois que eu já utilizei, são dois sistemas que já estão ultrapassados, e agora nós temos o mais novo sistema, né, de referência geodésica, ou seja, de coordenada para o Brasil, que é o SIRGAS, que é o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. É um sistema de referência geodésico resultado do levantamento de dados realizados por uma rede de estações GNSS. O que são GNSS? São os satélites que estão ao redor do planeta, tá, pessoal? De alta precisão distribuídos pelo continente. No Brasil, em 2005, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística definiu os SIGAS em seu padrão de levantamento no ano 2000, que abrange a América do Sul como sendo, né, o datum geodésico padrão para o Brasil, passando assim a substituir o SAD 69 e o Córrego Grande, que é também o WGS 1984. Por que foi substituído? Olha só, galera, o datum WGS ele é até perfeito para mapeamentos, ele consegue mapear completamente a esfera, né, da Terra, tá certo? A elipsoide da Terra. Muito diferente do SAD 69, né, que a gente tem algumas perturbações gravitacionais que impede que nós venhamos ter mapas mais precisos dentro de um SAD 69, tá certo? E aqui nós temos a diferenciação do SAD 69 com o SIRGAS 2000, que é, né, o sistema que eu estou utilizando, né, nos meus mapeamentos. O SIRGAS dá um processo ele consegue, né, mapear perfeitamente aquilo que está posicionado, né, sobre a esfera do nosso planeta, sobre o sistema geocêntrico do nosso planeta. Então, a perfeição para construir mapas dentro de um SIRGAS 2000 é muito mais eficiente do que um SAD 69, do que um WGS 84. E aqui, né, nós temos o Brasil nos mapas, né? E a gente vai fazer muitos mapas, galera, a partir dessa aula, tá certo? O que a gente pode entender de mapas? Utilizando os mapas para definir a área total,
para definir a estimativa de população, principalmente aí a população de 2018, tá? Que a gente teve recentemente censo, densidade, PIB, PIB per capita e assim em diante, tá? E aqui eu agradeço por você ter chegado até o final. Meu muito obrigado e até a próxima.